A paz do Senhor a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. E hoje quero aqui meditar juntamente com os amados ouvintes em Isaías 53, que diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua sorte, na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Meus amados ouvintes, capítulo 53 do livro do profeta Isaías, ele vai aqui nos trazer sobre a obra do Senhor Jesus Cristo, sobre seu ministério, sobre sua vida, sobre essa tão grande salvação oferecida por ele. E nós, como servos de Deus, como cristãos, é algo que nós devemos valorizar em nossa vida, em nossa caminhada, o sacrifício feito por Cristo na cruz. Há muitos que se intitulam cristãos, mas escarnecem da obra de Cristo na cruz. Quantas vezes nós vemos na mídia, nós vemos em eventos esportivos, chacota quanto à obra de Cristo, quanto à vida de Cristo. Pessoas escarnecedoras que não conhecem a Deus, mas zombam de Deus. Pessoas que não conhecem a obra de Cristo e zombam da obra do Senhor Jesus. Nós, como cristãos, devemos boicotar esse tipo de gente de nossa vida. Salmo de número 1 vai dizer que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós devemos nos apartar desse tipo de pessoa, não deixar que esse tipo de pessoa ocupe o nosso espaço de tempo. Então, quando vemos alguma coisa, seja na mídia, seja
seja num evento em que se faz chacota quanto à obra de Cristo, o cristão, ele deve ter total repúdio quanto àquilo e boicotar. Uma forma de não apoiarmos esta causa, estas chacotas, é boicotar, é não assistir. Mas infelizmente há muitos cristãos que estão indiferentes quanto a isso. Mas olhe só, a partir do versículo número 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o sofrimento de Cristo era o sofrimento que era para eu experimentar, que era para você experimentar, você cristão que me ouve. Então, quando vemos, por exemplo, num carnaval, embora o cristão ele nem deve assistir esse tipo de coisa, mas há um tempo atrás, onde fizeram zombação da obra de Cristo, onde colocaram ali um personagem representando Jesus Cristo, sendo ali derrotado pelo diabo, pessoas que fazem isso escarnecem e zombam da obra de Cristo. Nós devemos ter total repúdio, total aversão quanto a esse tipo de conteúdo. O cristão ele não pode compactuar com esse tipo de coisa. Nós somos chamados para servir a Cristo. João vai dizer em sua epístola que a amizade com o mundo constitui inimizade com Deus. Por quê? Porque Cristo, a sua obra, é para nos salvar, para nos resgatar. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós andávamos errantes, nós andávamos perdidos, mas o Senhor Jesus ele nos chamou, ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. A obra realizada por Cristo na cruz do Calvário é algo fino, é algo valioso. O apóstolo Pedro vai dizer que não foi com prata nem com ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas nós fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo. A nossa redenção, ela custou o preço de um inocente. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Quando Adão ele peca e traz para a humanidade essa grande condenação, ali já aparece a figura do cordeiro para ali expiar, para ali cobrir o pecado do homem, para ali satisfazer a justiça de Deus. Mas Cristo, quando ele vem na terra, João Batista, quando vê, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus. O Senhor Jesus, em sua obra, ela foi perfeita. Então nós, hoje, vendo quando alguém zomba da obra de Cristo, nós devemos repudiar qualquer conteúdo que zombe da obra e do ministério do Senhor Jesus Cristo. Um verdadeiro cristão ele não aceita esse tipo de ideologia que vem para zombar, para escarnecer da obra do Senhor. Nós devemos valorizar esse sacrifício, devemos ser grato a Deus. O salmista ele diz: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aí ele responde: Eu tomarei o cálice da salvação. Tomar o cálice da salvação, meus amados ouvintes, é estar disposto a entregar a sua vida por amor a Deus, por amor a Cristo.
é estar disposto a ser ridicularizado e até mesmo excluído do convívio social por amor a Cristo. Estar disposto a matar o nosso ego para servir a Jesus Cristo. Deixar tudo de lado e servir a Jesus Cristo. Então, meus amados ouvintes, aqui Isaías 53 nos traz um pouco do que foi o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós, vendo quão grande sofrimento o Senhor passou para nos oferecer essa tão grande salvação, essa salvação que ela não vem por obras, ela não vem pelo nosso mérito, mas ela vem pela obra e pelo mérito de Cristo. Devemos então ser gratos a Deus. Devemos então obedecer os seus mandamentos. Devemos então seguir a Jesus Cristo e seus ensinamentos. Não termos amizade com o mundo, mas seguirmos a palavra do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele diz no versículo de número 12: Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. O Senhor Jesus, ele levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Ele é o único capaz de satisfazer a justiça de Deus. Ele é o único capaz de oferecer o perdão pelos nossos pecados e oferecer a salvação da nossa alma. Por isso nós devemos ser gratos para com o Senhor Jesus Cristo e devemos segui-lo de maneira sincera e fiel. Que o Senhor abençoe a cada um nesse dia, em nome de Jesus. Amém.